Olá, bom dia. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em João 4, a partir do verso 13. Diz assim a Palavra de Deus. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para poder tirar água. Este episódio aqui é o episódio de Jesus com a mulher samaritana, um episódio bem conhecido, né? O texto diz que Jesus precisava sair da Judéia para ir para Galiléia. E aí ele escolhe passar por Samaria. Né? E o território samaritano ali era um território meio montanhoso, e a viagem era difícil, né? Igual hoje, né? Que a gente tem lá o carro, facilidade. Né? Então eles começam a caminhada, era uma caminhada longa, e lá fazia um calor muito forte. E aí Jesus está indo com seus discípulos, e aí para no local, próximo de um poço, os discípulos vão comprar comida, né? E Jesus está ali cheio de sede, próximo do poço, não tem como tirar água. Não tinha nada para poder ir lá, ou o baldinho para puxar água. E aí do nada aparece essa mulher, uma mulher samaritana. E aí Jesus vai e pede água para ela. E aquilo causa aquele espanto, né, a mulher samaritana, e ela chama a atenção de Jesus. Ela, como assim? O Senhor, sendo judeu, porque o judeu ele não falava com o samaritano, vem pedir a minha água sendo eu samaritana. E ela ainda era uma mulher. Né? Naquele tempo, né, lá na antiguidade, o homem não falava em público com a mulher. Só os dois ali sozinhos. Né? Então a mulher chama a atenção, quanto mais que uma samaritana, já que eles não se davam. E aí Jesus continua o diálogo, né? Se você conhecesse o dom de Deus, soubesse quem está te pedindo água, você me daria, e eu te daria uma água viva. E ela fala: mas Senhor, como assim? O Senhor não tem como tirar água, o Senhor não tem balde, não tem nada, é maior que o nosso pai Jacó, que deu esse poço para a gente. E aí Jesus fala: essa água aí que você tem, você bebe e daqui a pouco você tem sede de novo. A gente chega nesse texto que eu li: mas da água que eu lhe der, você não vai mais ter sede. E ela vai jorrar, né, como uma fonte de água viva. Aí quando a mulher pensa naquilo, ela percebe: opa, peraí, cheguei na fonte. Como assim? Eu não vou precisar mais vir aqui buscar água? Ela fica empolgada: não, me dá essa água, eu não vou precisar mais vir aqui. O que ela não tinha percebido é que ela estava falando de coisas terrenas, da preocupação dela, que era uma preocupação normal. Ela estava falando de água, para a sobrevivência dela era necessário. Não tinha encanamento naquele tempo, ela tinha que ir lá buscar água, então ela está até preocupada com uma coisa interessante, mas ela não observa que Jesus está falando das coisas espirituais. Ela não percebe que ele está falando de uma água viva que preenche. Ela não está pensando que Jesus está falando de uma coisa muito maior. E às vezes eu acho que isso acontece com a gente também. Às vezes a gente está diante da água viva e a gente está apenas preocupado com as coisas terrenas. Só preocupado com as coisas terrenas. E aí é legal lá o texto lá de 1 Coríntios 15, né, que ele fala que se nós nos preocupamos apenas com esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se baseia apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Às vezes, a nossa esperança, o que nós buscamos, o que nós sonhamos e queremos alcançar na vida está baseado apenas nas coisas materiais do dia a dia. Às vezes são coisas que são importantes, como aquela mulher que estava falando da água, são coisas que realmente são necessárias para a nossa sobrevivência. Só que às vezes a gente não está tão preocupado com as coisas espirituais do que a gente está preocupado com as coisas terrenas. E aí Jesus vem mostrar para ela uma coisa um pouco maior, né? Uma coisa que preenche a nossa vida. Às vezes na busca dessas coisas terrenas a gente vai ver encontrar pessoas que vão crescendo, né? Vão crescendo, vão conquistando as coisas, e aí quando elas chegam no topo, que não tem mais o que conquistar, elas param e se decepcionam. Porque o vazio ainda está lá. E às vezes caminham uma vida toda para chegar no final da vida, a vida está sem sentido, a vida está vazia, porque ela não se preocupou com as coisas espirituais. Eu acho que isso tem que chamar a nossa atenção. Será que nós estamos preocupados com as coisas espirituais, com as coisas do alto, com as coisas de Deus? A gente hoje se preocupa com tanta coisa.
A gente se alimenta de tanta coisa. Né? Hoje a gente liga a TV e tem tanta coisa para a gente se alimentar no dia a dia. E é celular, Instagram, é tanta coisa. Mas a gente está realmente preocupado com as coisas espirituais. A gente está mesmo preocupado em saciar a nossa sede de Deus. O texto está falando que quando ela experimentasse essa água, ela ia beber, não ia ter mais sede, e essa água ia transbordar. Será que tem transbordado mesmo essa água da vida em nós, a ponto de as outras pessoas verem, querer beber também, querer se saciar também? Você tem se preocupado com as coisas de Deus? Tem se alimentado das coisas de Deus? Nós só vamos transbordar se nós nos enchermos. Então eu acho que a gente precisa se atentar mais para as coisas de Deus. Olhar mais as coisas espirituais. Como aquela mulher que estava preocupada naquele momento apenas com as coisas terrenas, quando não vou ter mais necessidade de pegar isso. Jesus chama a atenção dela a se atentar em Deus e nas coisas espirituais. A gente tem que tomar cuidado para que na nossa caminhada na vida a gente não fique preocupado com tantas coisas e se esqueça dessa coisa maravilhosa que é a salvação. Que é nos alimentarmos e procurarmos a nos saciarmos mais de Deus, para que assim a gente consiga também saciar e alimentar as outras pessoas. Não se preocupe apenas com as coisas terrenas. Cuide da sua vida espiritual. Se alimente de Deus. Se alimente mais da palavra de Deus. Ore mais. Busque se saciar mais em Deus. E aí você vai conseguir transbordar e fazer com que as pessoas ao seu redor também se alimentem. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida e falada aos nossos corações nessa manhã. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos chama a atenção, como chamou daquela mulher, para não se preocupar apenas com as coisas terrenas, mas para olhar para o alto, para se preocupar com aquilo que realmente preenche o sentido da nossa vida. Tem tanta gente aí vagando por tantos lugares, buscando tantas coisas, esquecendo de se alimentar de Deus. Que o Senhor nos ajude a apontarmos, como Jesus apontou para aquela mulher, a fonte verdadeira. Ajude-nos a nós também a apontarmos essa fonte para as outras pessoas. Obrigado, Deus, por esse nosso momento. E nós também te pedimos, Deus, por tantos irmãos e amigos que estão passando por momentos tão difíceis. Pedimos a tua mão poderosa sobre a vida de cada um deles, Deus. Que eles sintam a tua presença, que eles sintam que não estão só. Que eles sintam, Pai, que essa água que eles beberam um dia é ela que os sustenta. Que esse Jesus é Ele que os sustenta. Cuide de nós, Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, meu irmão. Uma boa semana.